Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos vendo os assuntos relacionados a algoritmos e lógica de programação. E na aula de hoje estaremos abordando, ensinando a vocês a estrutura escolha-caso, que é bem interessante para a gente começar a automatizar o processo de decisão dentro dos nossos algoritmos. Beleza? Vamos lá, vamos começar então trazendo a definição da estrutura de múltipla escolha, tá? Estrutura escolha-caso é a estrutura de decisão do tipo caso, pode haver uma ou mais condições a serem testadas em um comando diferente associado a cada uma destas. Tá? Então vocês vão perceber que nessa estrutura nós vamos apresentar aqui para vocês que ele vai escolher uma variável, que ele vai tomar como ponto de partida, como o valor que ele vai considerar para ele entrar em cada um dos casos que tem dentro da sua estrutura. Tá? Então, basicamente, nós temos assim, escolha, né? No Visual G a palavra é escolha, e aqui a gente coloca a variável que ele vai pegar, capturar o valor para comparar dentro de cada um dos casos. Então, imaginando que seja uma variável do tipo inteiro, caso ela seja o valor 1, ele vai executar aqui uma sequência de comandos, pode ser somente uma linha, duas linhas, três linhas, enfim, quatro linhas e assim por diante, desde que esteja abaixo do caso número 1. Caso seja o número 2, considerando uma variável do tipo inteiro, ele executa essa sequência de comandos aqui. Caso seja 3, essa sequência e assim por diante. E no final você pode ou não prever o outro caso, que é quando o usuário digita um valor que não está dentro desse intervalo. Vamos supor que aqui nessa situação nós temos aqui comandos para o caso 1, comandos para o caso 2 e comandos para o caso 3. Porém, se o usuário digitou 4, não tem uma previsão do que vai acontecer aqui dentro. Então ele entra aqui nesse outro caso e aí ele manda uma mensagem, um comando padrão para qualquer valor que seja diferente de 1, 2 ou 3 nesse exemplo aqui. Beleza? Aqui eu estou apresentando para vocês apenas uma visão geral, né, contextualizando como é que é a estrutura do escolha, lembrando que dentro dele tem os casos que você vai prever, né, e o outro caso, mas você tem que lembrar que tem que fechar, finalizar essa estrutura com um fim escolha. Então você abre a escolha, fim escolha, você fecha lá embaixo e dentro, nesse intervalo aqui, você vai prever os vários casos, caso 1, 2, 3, ou ainda o caso A, B, C, se você utilizar caractere. A gente vai aprender isso agora na sequência. Certo? O importante até aqui, pessoal, vocês entenderem, né, por enquanto, somente essa estrutura mais geral e a finalidade dele, que é pegar uma variável, que muitas vezes é uma opção, né, uma das opções que o usuário marcou lá, você fez uma pergunta para o usuário, pediu para ele entrar com um menu de opções, ó, 1 para tal, 2 para fazer isso, 3 para isso. Né? E aí o usuário entrando com o valor vai ser guardado nessa variável que você vai ter que colocar aqui, tá? O nome dessa variável você vai adicionar aqui, e aí vai entrar em cada um dos casos verificando o valor que está aqui dentro. Se for 1, faz isso. Se for 2, faz isso. Se for 3, faz aquilo. E assim por diante, tá bom? Vamos então à linha de comando de fato, para a gente entender na prática, né? Eu tenho aqui esse algoritmo chamado teste, criei uma variável A do tipo inteiro, tá? Então até aqui, criei a minha variável do tipo inteiro. E aí começa o meu algoritmo, início e fim do algoritmo, escreva, digite o valor. Tá certo que aqui ainda está bem vago, porque eu não disse qual é o intervalo de valor, né? Mas quando a gente for resolver os problemas, vai ter lá que tem que ser definido, né? 1 para fazer isso, 2 para fazer aquilo, né? Então, aquilo que o usuário digitar vai ser guardado aqui na variável A do tipo inteiro que eu criei para isso. Ele vai ler aqui, né? Então, feito isso, a gente entra agora no escolha, onde eu vou colocar aqui a variável que eu quero que seja verificada pelo meu algoritmo, que no caso é A. E aí, caso A seja 1, ele escreve na tela, ó, escolheu o número 1. Caso 2, o valor que está aqui em A seja 2, escolheu o número 2. Caso 3, escolheu o número 3. E aí o outro caso é valor fora do intervalo, se ele tiver digitado qualquer outra coisa diferente de 1, 2 e 3. E aí, olha só, digitou aqui, ó, digita o valor, ele digitou 2, e aí o algoritmo escreveu aqui, ó, e escolheu o número 2. Digite um valor, aí o usuário digitou 4.
valor fora do intervalo. Então é isso, ele vai se comportar dessa maneira. Recomendo que vocês façam esse algoritmo também aí na prática para você ver o resultado, tá bom? E se possível, modifica o texto aqui, tá? Faz algumas modificações, que é interessante você ter esse domínio da linguagem. Vamos ver um outro exemplo? Algoritmo teste, só que agora eu criei uma variável do tipo caractere, tá? X do tipo caractere. Digite um valor. Aqui poderia ter melhorado esse texto. Entre com um caractere do tipo alfabético, né? E aí vamos supor A, B ou C, que é o que vai estar previsto aqui. Então ele guarda o que o usuário digitar, vai guardar aqui na variável X. E aí entra na estrutura escolha e fim escolha, tá? Então aqui no escolha X, escolheu aqui a variável X. E aí caso seja A, ou seja, A maiúsculo, tá? Você escreveu A, né? Caso seja B, você escreveu B. Caso seja C, você escreveu C. Então, assim, nesse exemplo a gente colocou somente um caractere, mas poderia ser mais. Só que lembrando que você tem que comparar exatamente as mesmas letras que você quer verificar, tá? E aí ele entra nos casos. Se não, ele entra aqui no outro caso, qualquer coisa diferente de A, B ou C, ele entra aqui em outro caso e aí ele diz, você escreveu outra coisa que não é A, B e C, né? E aí, olha só, digite o valor, digitou A, você escolheu A. Digite o valor, entrou com C, você escreveu C. E aí, aqui, digite o valor, ele entrou com E, você escreveu outra coisa. Enfim, é o que está preparado aqui nesse algoritmo. Mas percebam que a ideia é vocês entenderem o funcionamento da estrutura escolha caso. Que ele vai escolher a variável que você desejar, você vai colocar aqui dentro, e aí ele vai entrar em cada um dos casos comparando se o que tem dentro da variável aqui do escolha é igual a esse valor que você previu em cada um dos casos. Se for igual, ele entra e escreve o que tem abaixo, né, nas linhas de baixo do caso. Certo? Vamos ver então agora um exemplo um pouco mais concreto no sentido de dias da semana, tá? Então, por isso que o algoritmo chama dia da semana. E aí eu tenho aqui a variável n do tipo inteiro, tá? E aí eu começo aqui, ó, início. Digite o número do dia da semana. Agora ele já tem meio que uma finalidade, né? São 7 dias na semana. E aí o usuário digitando o dia da semana que ele quer vai ser guardado aqui na variável n, tá? Então ele lê o que o usuário digitou no teclado na variável n. E aí ele entra na estrutura do escolha, né? Ó, ele coloca o n aqui. Caso seja 1, então ele vai escrever na tela, ó, domingo. Caso seja 2, que o usuário digitou, né? Segunda, caso seja 3, terça. 4, quarta. Aí o algoritmo continua aqui, tá? 5, quinta. 6, sexta e 7, sábado. E se o usuário digitar qualquer outra coisa fora desse intervalo aqui de 1 a 7, ele coloca aqui na tela, ó, valor inválido. E aí lembre que vocês têm que fechar aqui o fim escolha e o fim do algoritmo para fechar tudo certinho. Então percebo que a finalidade desse algoritmo é solicitar o dia da semana para o usuário e escrever aqui, né, por extenso, qual é o dia da semana, bem simples, né? Ele já escreve aqui na hora. Tem uma outra maneira de você fazer também esse algoritmo. Já dominei, já entendi bem como é que é essa estrutura aqui do escolha, caso, né? Só que agora, em vez de eu escrever na tela, eu posso, em vez de mostrar alguma coisa para o usuário, eu posso muito bem fazer uma atribuição em uma variável. É uma variável que vai guardando valores, dependendo do caso, e eu deixo para escrever somente no final, depois que finaliza aqui o fim escolha. Como é que seria isso? Tá? Muito parecido, tá? Dia da semana, aí aqui eu tenho uma variável n do tipo inteiro, e aqui eu criei mais uma variável chamada dia, do tipo caractere. E aí eu pergunto aqui para o usuário, digite o número do dia da semana, e eu guardo em n. Beleza, até aqui tudo bem, né? Guardei em n o dia da semana que o usuário digitou. Começa a minha estrutura aqui, ó. Escolha, aí ele escolhe aqui, você adiciona, né, a variável que você quer comparar. Caso seja 1, veja que agora eu não estou mais escrevendo diretamente na tela. Eu estou atribuindo aqui o caractere domingo, né? Esse texto aqui domingo, na variável dia. Ele só guarda aqui em dia. Caso seja 2, ele atribui segunda em dia. Caso seja 3, ele atribui terça na variável dia. Caso seja 4, ele atribui quarta na variável dia. E o algoritmo continua, né? Caso seja 5, quinta, ele atribui aqui sexta, sábado. Ele atribuiu a cada um dos casos ele faz atribuição na variável dia, ele não mostra direto na tela. Outro caso, se for qualquer outra coisa diferente de 1 a 7, valor inválido ele coloca aqui dentro do dia. Finalizou o meu fim escolha,
ele entende que ele entrou em algum desses casos, né? Ou ele entrou no caso 1 ou até o caso 7, em algum deles, ou ainda, se foi diferente disso, ele entrou no outro caso. Então, a variável dia vai estar preenchida com algum desses valores aqui, vocês concordam? E aí, depois disso, finalizou aqui, eu posso colocar aqui escreval dia. Aí ele mostra o que está armazenado no dia. Então, eu pensei que eu utilizei somente um escreval no final para apresentar o dia. Mudou alguma coisa do algoritmo anterior? Basicamente não. Mas o que eu quero que vocês entendam é que às vezes acontece da gente capturar valores dependendo do caso, né? E aí depois que eu capturei esses valores, quando eu saio do fim escolha, eu posso muito bem fazer uma outra operação aqui com o valor que foi capturado dentro dos casos, né? No caso aqui eu só escrevi na tela, mas eu poderia muito bem pegar essa variável dia e fazer alguma outra coisa com ela, tá? Por enquanto é cedo ainda para vocês entenderem, mas às vezes é coerente você fazer algum tipo de operação dentro do caso e depois você aproveitar essa variável, né, para fazer outras coisas depois do fim escolha, né, para utilizar para outra finalidade. Tá bom? Por isso que eu estou prevendo também essa possibilidade aí de atribuição. Certinho? Beleza? Tomaram nota? E aí recomendo que vocês pratiquem, tá? Peguem esse código, transcreve ele no Visual G, executa, verifica os erros, tá? Qualquer errozinho é um aprendizado. Leia a mensagem de erro que aparece para vocês e altera, faz as modificações, corrige o código, que é assim que a gente aprende, é praticando, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Convido você a conhecer as minhas redes sociais, estou produzindo conteúdos da área de informática por lá também. Mais informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!